eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse vídeo eu vou tratar de conceitos básicos sobre tecidos. Vem comigo! Esse é mais um episódio da série Glossário. Tá aparecendo aqui em cima o card para você conhecer toda a playlist e todos os vídeos que já foram feitos, tanto dos termos utilizados no bordado eletrônico como na costura criativa. Eu tô fazendo um apanhado desses termos e hoje eu quero falar sobre os termos utilizados quando a gente fala de tecido. Vou falar os conceitos básicos. Eu tenho uma colinha aqui na frente, então vocês talvez de vez em quando vão me ver baixando os olhos. Eu vou começar falando da trama. A trama do tecido é o cruzamento dos fios horizontais com os fios verticais, como está aparecendo nessa foto. Os fios da largura terminam no que a gente chama de ourela. Tá aparecendo aí também a foto. É essa beiradinha de tecido, às vezes ela é desfiadinha, é a beiradinha no sentido, a beirada da largura, mas ela acompanha o comprimento todo do rolo, tá? A auréola tem nas duas laterais do tecido. Então, dos termos básicos do tecido, além da trama e da ourela, a gente também tem o termo viés. Viés é a diagonal, 45 graus em relação à trama. O viés é feito, por exemplo, o viés infinito. Tem o card aqui em cima, eu já ensinei a fazer o viés infinito. Eu ensinei com um quadradinho de tecido que a gente transforma nesse viés que é cortado exatamente nesse sentido. Senão as peças nossas a gente corta sempre no sentido da trama, ou no sentido da largura, ou do comprimento. Normalmente a gente começa a cortar tudo no sentido da largura, para deixar a sobra de tecido uma largura, um pedaço da largura do tecido. Vai que você precisa fazer uma faixa grande, não tem como emendar. Então você vai cortando o tecido sempre no sentido da largura. Vamos falar agora do tingimento. Os tecidos passam por tingimentos para deixar ele com as cores que eles têm, com as estampas que eles têm. Vamos falar especificamente dos tipos de tingimento. Nós temos os tecidos com fio tinto. Tá aparecendo aí a foto, onde o próprio fio recebe o tingimento. Então o fio, antes dele ser tramado, feito a trama, ele já é colorido. Como os fios já são tingidos previamente, conforme eles são trançados, eles formam as diferentes padronagens, normalmente os xadrez e os listrados, tá? Eles têm a mesma aparência na frente e no verso. Dos dois lados eles são iguais. A gente às vezes não consegue nem achar qual é o direito do tecido. Como o fio trançado foi colocado, ele tem a mesma aparência dos dois lados. Então tanto faz, não tem direito e avesso. Na ourela do tecido ou no desfiado, quando a gente corta e desfia a pontinha do tecido, a gente percebe que os fios são coloridos. Isso é o fio tinto. Aí nós temos os tecidos estampados. Estampados são impressos. No caso dos que são chamados de tecidos estampados, eles são impressos no processo por cilindro. São gravados, como a gente vê na televisão, o processo de estampar jornais, o processo de estampar tecido é parecido. São cilindros de cobre e esses cilindros carimbam o tecido. Então a gente precisa de um cilindro para cada cor. Então esse processo tem uma limitação de 16 cores. Normalmente a gente vê na ourela do tecido aqueles quadradinhos com as cores utilizadas nesse processo. Esses quadradinhos de cor muita gente utiliza também para ver com que tipo padronagem de tecido dá para combinar. Aparecendo aqui o card que eu tenho de combinando tecidos, mas muita gente utiliza esses quadradinhos das cores para saber que cores que dá para compor com essa estampa, tá? Aí nós temos os tecidos com estampas digitais.
o processo é basicamente a impressão diretamente no tecido, como se fosse uma impressora gigante, né, que utiliza as tintas para fazer essa impressão em cima do tecido branco. As cores são mais vivas e podem ser ilimitadas essas cores, existem mais nuances no degradê, você consegue mais efeitos, então fica mais delicado, mais perfeita a impressão nesse processo de estamparia digital. Finalmente a gente tem os tecidos sublimados. A sublimação é um processo feito numa impressora com tinta base d'água. Ela imprime a estampa num papel sublimático e depois vai ocorrer a transferência dessa impressão. Então ela é feita inclusive espelhada a imagem, porque depois ela vai ser transferida como um transfer, né, que a gente passa a imagem para o tecido, né? Essa prensa térmica que faz a transferência também é gigantesca no caso dos tecidos grandes. A estampa é de uma cor muito viva, alegre. Existe o processo de sublimação doméstico. As artesãs, muitas têm em casa, tá aparecendo aí um kit de sublimação. Você utiliza como se fossem folhas do tamanho de uma sulfite. Você imprime o seu desenho e você vai imprimir, também transferir com a prensa térmica para o tecido, que você vai fazer sua peça exclusiva, diferenciada, tá? Então existe esse processo de sublimação doméstico utilizado por muita artesã. Agora eu vou falar da composição de tecido e tipos de tecido conforme a composição. Na composição do tecido pode ter, eu vou pegar cola aqui, gente, algodão, linho, lã, viscose, fibras de bambu, poliéster, poliamida, PVC, acetato, metal, garrafa PET e elastano. Eu peguei todos esses termos de um fabricante dos mais diversos tecidos, um dos mais famosos. Eu não vou lembrar agora qual foi, tá, gente? Minha pesquisa foi tão grande, mas assim, todos, eu fiquei até assustada. Metal, tem até metal que é utilizado. Conforme a composição do tecido é que a gente determina se ele é um tecido plano ou se ele é um tecido que estica. Futuramente a gente vai ter um card falando sobre todos esses tipos de tecido. Pode ser que você já esteja vendo e já esteja aparecendo o card. Mas, Silvia, vamos terminar por aqui porque vai ser um card futuro? Não. O que é tecido plano? Tecidos planos são tecidos que têm fios que não são elásticos. Então, eles não esticam. Então, basicamente, o tricoline, eu vou dar um exemplo só nesse vídeo, depois você vê o vídeo completo. O tricoline é um tecido que não estica. E tecidos que esticam são tecidos que quando você puxa, né, eles saem do tamanho normal dele. Eles contêm normalmente uma fibra sintética que dá mais elasticidade. E no caso de peças que têm brilho, conforto, elas têm uma coisa que a gente chama elastano, que muita gente antigamente chamava de lycra. Só que lycra é uma marca registrada da DuPont. E só quem comprou essa fibra que pode utilizar o termo tecido com lycra. Senão você utiliza o termo tecido com elastano. E a gente termina aqui falando dos tipos de tecido, quando a gente fala dos tecidos planos e que esticam. Esses conceitos básicos que eu queria passar nesse glossário. Espero que você tenha gostado. Se não entendeu alguma coisa, deixa a sua dúvida nos comentários do vídeo. Lembrando, para esperar um pouquinho, que ainda vai ter glossário sobre os tipos de tecidos, tipos de estampas. Então esse você espera um pouquinho essa dúvida. Agora, se for coisa sobre conceito básico, o que a gente falou aqui, nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também siga a Doce Lembrança nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela. E a gente se encontra num próximo vídeo. Beijão, pessoal!